Olá, este vídeo foi produzido pelas discentes Marlene Maria Giane, Mirella e Maria Rita, do curso de Medicina Veterinária da UniP. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para compreender o funcionamento dos organismos do animal, o sistema endócrino. Sim, você sabia que o corpo dos animais possui um sistema que coordena praticamente todas as ações, desde o crescimento até o comportamento? Este é o sistema endócrino, responsável por produzir e liberar hormônios que mantêm o equilíbrio e a comunicação entre órgãos e tecidos. Me chamo Mirella e vou dar início a conceitos e princípios endócrinos. De início, precisamos saber que ele é formado por glândulas e células secretoras, que elas vão liberar esses hormônios diretamente na corrente sanguínea. Esses hormônios, eles viajam até as células-alvos e vão se ligar a receptores específicos, desencadeando daí uma resposta fisiológica. Também atuam em concentrações muito baixas. Com isso, vão possuir uma duração chamada de meia-vida hormonal. Dando seguimento, teremos a ação dos hormônios. Existem 3 formas de comunicação hormonal. O endócrino, que é uma ação à distância, que o hormônio ele vai viajar pelo sangue até células distantes. Parácrino, que é uma ação local, como já está dizendo, ele vai agir apenas em células mais próximas àquele local. Autócrino, ação em si mesmo. A célula vai produzir um hormônio que age nela mesma. Preparei esse exemplo relacionado à ação endócrina, que é quando o cão está fazendo exercício físico. Com isso, vai causar adrenalina, que vai ser liberada no sangue e vai preparar o corpo todo para reagir. Ela vai se ligar a receptores específicos, que são os órgãos, coração, pulmão, os músculos. Já na ação parácrina, é uma comunicação local, célula com célula vizinha, e o hormônio não entra na corrente sanguínea. De exemplo, eu peguei um felino com pulgas, que temos o hormônio histamina, que é quando você leva uma picada de um inseto, de um parasita, e a histamina age apenas naquela picada, causando vermelhidão, coceira. No caso, é um efeito mais localizado e rápido. Na ação autócrina, que é a última ação, a célula vai falar consigo mesma. Então, ela é fundamental para as respostas rápidas do seu sistema imunológico. Esse exemplo é de um cão com sinomose. Então, a célula vai entrar em defesa contra esse vírus. Então, ela vai se autoestimular para se multiplicar rapidamente para combater. Existem 3 principais tipos de hormônios que atuam no corpo dos animais. Os hormônios peptídicos, que são como a insulina, e paratormônios, são compostos por cadeias de aminoácidos. Eles são hidrossolúveis e se ligam a receptores na membrana celular para desencadear respostas rápidas. Os hormônios amínicos são os derivados aminoácidos, como tirosina e triptofano. Entre eles estão a adrenalina, que prepara o corpo para situações de alerta, e os hormônios da tireoide, que regulam o metabolismo. Já os hormônios esteroides, eles são como o cortisol, a aldosterona, são derivados do colesterol, por serem lipossolúveis, atravessam a membrana celular e agem diretamente no núcleo, alterando a expressão dos genes. Controle hormonal e retroalimentação. No controle hormonal, o corpo controla os hormônios de 4 formas. Feedback, que se ajusta constantemente. Ritmos biológicos, que é como se fosse um relógio, porque os hormônios têm horários certos. Controle neural, que são ordens diretas do cérebro, e o controle por outros hormônios, que é uma cadeia de comando. O objetivo principal é a homeostase, que é o quê? É manter o equilíbrio do corpo. O que seria uma retroalimentação? É um sistema inteligente onde o resultado controla a produção. É como se fosse um forno, que ele só se liga sozinho quando ele atinge a temperatura certa. E temos 2 tipos principais, que é o feedback negativo e o feedback positivo. O feedback negativo mantém o equilíbrio de 95% dos casos, quando há hormônio suficiente no sangue e o corpo para de produzir. Então, a função é manter a estabilidade. Então, ela sempre vai ser contínua e estabilizadora. Já no feedback positivo ou retroalimentação positiva, ele vai amplificar uma resposta até o clímax. Vai ser uma resposta temporária. E aí, de exemplos, temos durante o parto, que cada contração vai estimular mais contração. O hipotálamo é uma pequena e vital região do cérebro. Atua como o principal centro de comando, sendo o elo crucial entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, responsável pela produção de hormônios. Ele é um regulador mestre que controla funções essenciais como a manutenção da temperatura, do apetite e das emoções. Esta estrutura secreta neurohormônios específicos que viajam até a hipófise, funcionando como sinais que controlam a liberação hormonal desta glândula mestra. A hipófise está localizada na base do cérebro. Por sua vez, dividida em 2 partes principais, cada uma delas com um papel distinto. A neurohipófise ou hipófise posterior, esta parte não produz hormônios, mas armazena e libera 2 neurohormônios produzidos no hipotálamo: a ocitocina, frequentemente ligada ao vínculo e à contração uterina, e a vasopressina, ADH, fundamental na regulamentação da água no corpo. A adenohipófise ou hipófise anterior
Esta é a verdadeira fábrica de hormônios, produzindo e liberando 6 hormônios tróficos, que controlam outras glândulas. O GH, hormônio do crescimento, TSH, que regula a tireoide, ACTH, que regula o córtex adrenal, FSH e LH, que regulam as gônadas, e a prolactina, ligada à produção de leite. Principais glândulas e suas funções. Agora vamos explorar as principais glândulas que formam este complexo sistema. Na glândula tireoide, localizada no pescoço, produz os hormônios T3 e T4. Estes são os responsáveis por regular a taxa metabólica do corpo, ou seja, a velocidade com que essas células usam a energia, e também ajudam a manter a temperatura corporal. Nas adrenais, ou suprarrenais, elas estão situadas acima dos rins. São as glândulas responsáveis de resposta ao estresse. No córtex, libera o cortisol, o hormônio do estresse a longo prazo, e a aldosterona, que controla o equilíbrio de sódio e água. Na medula, libera a adrenalina e a noradrenalina, preparando o corpo para a resposta imediata de luta ou fuga em situações de perigo. No pâncreas endócrino, embora seja mais conhecido pela digestão, o pâncreas endócrino é vital para o metabolismo da glicose. Ele produz a insulina, que reduz o açúcar no sangue ao permitir que as células absorvam, e o glucagon, que aumenta o açúcar ao sinalizar o fígado para liberar glicose armazenada. Na paratireoide e células C da tireoide, as 4 pequenas glândulas paratireoide liberam PTH, hormônio da paratireoide, que aumenta os níveis de cálcio no sangue. Já as células C, ou parafoliculares, da tireoide, secretam a calcitocina, que tem efeito oposto, reduz o cálcio. Juntos, eles mantêm o equilíbrio rigoroso do cálcio e fósforo, essencial para ossos, nervos e músculos. Nas gônadas, ovários e testículos, estes são órgãos reprodutores, produzem hormônios sexuais, estrógeno e progesterona nos ovários e testosterona, principalmente nos testículos. Eles são cruciais para o desenvolvimento de características sexuais secundárias e para a regulação dos ciclos reprodutivos. Agora eu vou falar sobre as disfunções metabólicas, que são alterações no funcionamento das glândulas endócrinas, capazes de modificar o metabolismo do animal. Essas disfunções podem afetar peso, energia, pele, comportamento, dependendo da glândula envolvida. Entre elas estão distúrbios da tireoide, das glândulas adrenais e do pâncreas. Começando pelo hipertireoidismo. Nessa condição, a tireoide produz mais hormônios, acelerando o metabolismo do animal. Isso pode causar vários problemas, como alterações cardíacas, porque o coração precisa trabalhar mais rápido, problemas oculares, já que a pressão dentro dos olhos pode aumentar, perda de peso, mesmo que o animal esteja comendo normalmente, risco de osteoporose, porque o excesso do hormônio tireoidiano aumenta a reabsorção óssea. Na imagem, vemos um animal que apresenta sinais compatíveis com o hipertireoidismo. Depois de toda essa aceleração metabólica, a glândula tireoide tende a ficar aumentada por causa da hiperatividade. Agora vamos falar sobre o hipotireoidismo. Aqui acontece o contrário. A tireoide produz hormônios em baixa quantidade, deixando o metabolismo mais lento. Por isso, os sinais clínicos mais comuns são a letargia, porque o animal fica com pouca energia, o ganho de peso, mesmo comendo a mesma quantidade de sempre, e problemas de pele e pelagem, como queda de pelo, ressecamento e pele mais grossa. O animal apresenta um sobrepeso importante, o que é um sinal clássico do hipotireoidismo. O acúmulo de gordura, a postura e a aparência geral desse animal são compatíveis com o metabolismo desacelerado, típico dessa doença. Síndrome de Cushing. Acontece quando há excesso de cortisol circulante. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse e, quando está em níveis altos por muito tempo, pode causar vários sinais clínicos como a poliúria, que é o urinar em grande quantidade, a polidipsia, que é beber muita água, e a polifagia, que é o aumento exagerado da apetite. O aumento da sensibilidade à anestesia, porque o metabolismo fica alterado. E, por fim, a diabetes mellitus. Essa disfunção metabólica acontece quando há aumento da glicose no sangue. Isso ocorre porque o corpo não consegue produzir insulina suficiente ou não consegue utilizá-la corretamente. Sem insulina, a glicose não entra nas células e começa a se acumular no sangue, causando a hiperglicemia. Isso altera diretamente o metabolismo energético, já que as células passam a ficar sem fonte necessária de energia e o organismo começa a quebrar gordura e proteína para se compensar.
E assim, nós concluímos o nosso estudo sobre o sistema endócrino. Vimos como esse sistema é fundamental para regular praticamente todas as funções do organismo, desde o crescimento e o metabolismo até o comportamento e o equilíbrio interno dos animais. Também percebemos que qualquer alterações nas glândulas endócrinas podem gerar grandes impactos na saúde. Entender o sistema endócrino não é apenas conhecer os hormônios, mas compreender como o corpo mantém a harmonia entre todos os seus processos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a visualizar a importância desse sistema e reconhecer os sinais clínicos mais comuns dessas alterações. Obrigado por assistir e até a próxima!